Boa tarde. Tudo bem, meninos? Naline, Victor Hugo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, dando início a mais uma das nossas aulas, e dizer que espero que vocês tenham feito as atividades direitinho, que tenham conseguido também terminar o trabalho, tá? Hoje aí eu estou finalizando aí a entrega dos trabalhos, espero que tenham caprichado, ok? E para iniciarmos a semana que vem com as atividades todas em ordem. Hoje eu irei corrigir com vocês a atividade da página 92, nas atividades 1 e 2, e da 93, também 1 e 2, nas questões 1 e 2. Eu passei para vocês ontem esta malha quadriculada com estas duas figuras, inclusive fiz um questionamento se essas figuras seriam iguais, tá? E passei as orientações, tá? Para vocês memorizarem o que é um polígono, tá? Que é nas simetrias com GeoGebra, tá? É uma reta, é um segmento, a distância de comprimento, vetor significa vetor, um ponto, como que é caracterizado um ponto, a rotação em torno de um ponto, o ângulo, translação por um vetor, e disse que o interessante seria vocês estar sempre estudando e memorizando, tá? Essas ferramentas que vocês irão utilizar muito, principalmente na matemática, tá? Nas derivadas, fazer cálculos geométricos, é usado muito essa parte aqui da geometria, tá? E aqui, assim, na simetria de reflexão, porque isso aqui é uma reflexão, tá? Vocês verem que um lado reflete no outro. Por isso que chama simetria de reflexão. Que aí manda usar a ferramenta, né, de um polígono, né, desenhar um polígono, usando a ferramenta, traça uma reta, como está aqui traçada a reta, certo? Qualquer que não corte o polígono desenhado, em seguida, usando a ferramenta, clique primeiro no polígono criado, tá? O primeiro polígono criado. Depois do polígono criado, em seguida, na reta traçada, obter uma figura simétrica por reflexão, que no caso foi essa aqui, ó. Essa aqui foi a reflexão desta, tá? Veja ao lado um exemplo, tá? Que vocês podem estar fazendo uma igual a esta, depois usando a ferramenta centímetros, certo? Determine a distância entre os vértices da primeira figura e a reta traçada, bem como entre a reta traçada e os vértices da segunda figura. Aí pede que responda as questões. Eu espero que vocês tenham ficado atentos a essas respostas que está aqui, analisando as respostas medidas, obtidas, o que podemos descrever, tá? A distância entre uma vértice e a reta, bem como distância entre a reta e seu vértice correspondente, eles são iguais. Eu até perguntei você ontem na aula, foi na linha, o que você achava dessas figuras aqui? Se elas seriam iguais ou diferentes? E, com certeza, se se a reflexão da outra, então elas devem ser iguais, ok? Aqui no segundo, ao traçar a reta, nessa construção, foram destacadas dois pontos. Com o mouse, clique sobre um dos pontos e arraste. O que acontece com as medidas obtidas? Elas ainda seguem a mesma observação da questão anterior? Então, que as medidas se alteram, mas é mantida a igualdade observada anteriormente. Mesmo que ela dê uma distorcida na imagem, mas as medidas permanecerão sempre as mesmas, neste sentido aqui. Na página 92, aqui nas questões 1 e 2, tá? Com esta mesma imagem aqui, agora usando a ferramenta, aí você vai lá e vê que ferramenta é esta aqui, tá? Desenha um segmento, tá? De reta da vértice A ao centro de rotação e do centro de rotação ao vértice A. Em seguida, usando a ferramenta,
meça o menor ângulo determinado por esses dois segmentos. Caso você tenha escolhido um ângulo menor que o 180, ou maior, caso tenha escolhido um que seja 180. Então, com base nisso aí, responda as questões no seu caderno. Compare a medida do ângulo obtido com a medida escolhida como ângulo de rotação. O que podemos observar? As duas medidas, nesse caso aqui, são iguais, tá? Vocês vão observar que vão ocupar o mesmo tamanho das figuras e ocupando o mesmo espaço na malha quadriculada. No segundo, faça o mesmo trabalho para os demais pontos do polígono. O que podemos concluir fazendo esse mesmo procedimento aqui? O que se pode concluir é que todos os ângulos formados aqui, nesse caso, a gente vê mesmo que todos eles possuem a mesma medida, a do ângulo de rotação, tá? Mesmo na rotação também vai permanecer as mesmas medidas. Aqui, turminha, aqui não retomando o que aprendeu, eu vou aqui ler aqui as orientações didáticas para vocês, dar assim uma orientada, tá? E dizer que é bom vocês estarem sempre lendo um pouco destes conteúdos para memorizar, tá? Os termos usados, tá? Como polígono, vértice, ângulo. É muito interessante vocês ficarem atentos, a procurar, assim, estar sempre com conhecimento, sempre lembrar o que significa cada uma dessas ferramentas, porque quando vocês chegarem, assim, que for aprofundar mais o assunto, irá contribuir muito, muito mesmo para o aprendizado de vocês, ok? Retomando aqui no que aprendeu, o objetivo aqui dessa atividade é propiciar a vocês que retomem os conteúdos estudados na unidade, e caso seja necessário, façam retomadas para sanar as dúvidas que possam surgir, né? Sendo conveniente, iniciar as atividades no fluxo urbano de conteúdos trabalhados, e o objetivo que é retornar, organizar e sistematizar as ideias e definições, onde vocês podem também procurar ter um pouco mais de conhecimento, de autonomia no aprendizado, tá? E até mais, assim, um pouco interdisciplinar, trabalhando, assim, saindo um pouco só de números, assim, praticamente dizendo, aonde que aqui nós estamos mais adentrando um pouco na geometria, ok? Então, assim, às vezes fica assim um pouco complexo, fica um pouco diferente a aula em si, tá? Até mesmo esses trabalhos de mosaico, faz uma ponte com arte também, que são quadros belíssimos, obras que a gente acaba assim conhecendo, acaba abrindo mais um pouco, interagindo um pouco o nosso conhecimento, isso é muito bom, certo? E assim, e também está introduzindo um pouco dos assuntos que vocês irão aprofundar mais no ano que vem, se assim Deus permitir, ok? E aqui, assim, ó, responda as questões no caderno, considere os polígonos identificados a seguir, onde que tem o triângulo, o retângulo, tá? Suas coordenadas dos vértices, que são 1, 2, 4, 9, 9, 4, 9, 1. Então, quando você tem aqui, ó, 1 e 4, aí você vem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui, nesse caso aqui, vocês têm que procurar os pontos, tá? Os pontos das coordenadas. Nesse caso aqui, desculpa, que é o terceiro, aqui eu estou aqui no primeiro, tá? Então, o primeiro provavelmente deve estar aqui embaixo, está aqui, tá? Por isso que eu não encontrei aqui, mas aqui a gente vai trabalhando
de acordo com esta malha aqui quadriculada. Por exemplo, aqui no terceiro, vamos localizar aqui o terceiro, tá? Direitinho. Considere a figura a seguir. Está a figura aqui, por exemplo. Escolha um fator de ampliação e desenhe a figura ampliada, tá? Aqui, olha só, a resposta está no livro, no final do livro de vocês. Vocês vão com base nisso aqui, vão responder. Aqui também, nesta atividade aqui, no primeiro, considere os polígonos identificados a seguir no triângulo, retângulo, tá? Vocês também vão verificar na malha 1, 3, 6 de 3, por exemplo, aqui, ó, 1 está aqui, 1, 3, aí viria 1, 2, 3, né? E aí virava para cá, seria assim, ó, estes 3 aqui, para representar aqui na malha quadriculada. 3, 6, aí neste caso aqui vem 1, 2, 3, aí vem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria aqui, e assim sucessivamente, é só mesmo para identificar os pontos de X e Y, tá? No segundo, por exemplo, um quadrado foi representado em um plano cartesiano, e seus vértices têm as seguintes coordenadas, olha só os pares, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 5, menos 5, menos 1, menos 5, menos 5. Aí tem a letra A, em que quadrante esse quadrado está desenhado, né? Aí, no quadrante 3, ou no terceiro quadrante, aí na letra B tem, descreva o que ocorre com esse quadrado quando se multiplicam todas as coordenadas de suas vértices por menos 2. Aqui tem no segundo aqui, ó, o quadrado obtido ficará no segundo quadrante e seus lados serão a mesma medida dos lados do quadrado original. As coordenadas dos vértices são menos 1, 1, menos 5, menos 1, 5, menos 5, 1, menos 5 e 5, tá? E na letra C, efetue a seguinte transformação no retângulo. Multiplique por menos 1 a coordenada do eixo vertical Y de cada vértice e depois por 2 todos os valores das coordenadas obtidas, tá? Essa resposta aqui ela é um pouco maior, né? Como depende do eixo vertical Y, está também na resposta direitinho lá no livro de vocês, no final do livro. E na letra D, determina as coordenadas dos polígonos transformados em cada caso. Aqui a letra B, vamos verificar aqui, localizando aqui. Letra C, na verdade. O quadrado obtido ficará no quarto quadrante e seus lados terão a mesma medida, ok? Isso aqui. E o que posso dizer que vocês vão olhando aqui a aula, vão assistir a aula, vão poder introduzir um pouco o assunto, tá? Tentar assimilar um pouco, para poder, assim, aumentando um pouco o conhecimento de vocês aqui sobre os vértices X, sobre seus eixos, como que você localiza, tá? Os pares coordenados, tá? Em uma malha, e assim sucessivamente, tá? Aqui, no quarto, para vocês verem, observe as figuras a seguir, identifique qual a resposta correta, identifique a resposta correta. Nós temos aí a figura A e B, presta bem atenção aqui na figura A e B. As medidas dos lados da figura A foram ampliadas quantas vezes para a obtenção da figura B? E aí, quantas vezes vocês acham que foram ampliadas? Aí, aqui respondendo a letra D, 1,5 vezes, tá? Foi 1 vez, porque aqui, olha só, aqui tem 2 quadros, aqui tem 3, tá? Então, foi 1,5 vezes, certo? No quinto, uma figura obtida por meio de uma transformação de um polígono representado no primeiro quadrante, está localizada no quarto quadrante.
Além disso, os lados dessa figura têm o dobro das medidas dos lados correspondentes do polígono original. Descrever como essa figura foi obtida, tá? A resposta aqui está no final do livro, porém o quadrado transformado fica desenhado no primeiro quadrante, com o dobro da medida do lado do quadro original, certo? Então, aqui, olha, essa página aqui, retomando o que aprendeu, é mesmo só para poder concluir um pouco sobre tecnologias e geobra, tá? GeoGeobra, tá? É interessante que vocês possam também estar estudando, estar revendo essas atividades, tá? Acompanhando aqui nas nossas aulas, vendo um pouco os vídeos, né? Que será muito valioso para o desenvolvimento da autonomia intelectual de vocês, tá? E que vocês percebam que seus processos de aprendizagem, né, suas dificuldades, busca de informação também, que procure se orientar um pouco aqui nas nossas aulas, certo? Eu vou deixar aqui para vocês estarem estudando um pouco nesta aula e adentrar um pouco sobre o novo aqui olhar nas orientações didáticas, diz que os questionamentos existentes no encerramento dessa unidade poderão permitir, além das retomadas do conteúdo apresentado aqui, diferentes reflexões e sistematizações. Tá? É importante que vocês respondam ou que questionem individualmente a cada uma das questões aqui que foram apresentadas, buscar direitinho, se encaixar, tá? Dentro do que você viu, aprendeu, tá? E buscar tirar dúvidas, buscar estudar, buscar entender. É um assunto um pouco complexo, tá? Na reflexão, numa reta, ou numa translação, na rotação, tá? São termos, assim, diferentes, mas que você busque, procure entender, certo? E que o mais aí a gente vai buscando, tá? Nesta unidade aqui, na outra aula, eu vou continuar na próxima aula, explicando o que vocês deverão fazer no segundo horário, para dar continuidade aqui a este conteúdo apresentado e encerrar para que a gente, nas próximas aulas, podemos introduzir um novo conteúdo, tá bom? Então, desde já, até a próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais, turminha. Tchau, tchau.